Boa tarde. 7 de setembro, feriado da Independência. Hoje conversamos com o professor Paulo Faustino, da Universidade do Porto, em Portugal. Ele comenta os desafios dos meios de comunicação aqui no Brasil e também no exterior. E você vai ver também. Música, esporte e inclusão marcam o desfile de 7 de setembro em Bauru. Você já ouviu falar do Goalball? O esporte está nas Paralimpíadas e é praticado aqui na cidade em um projeto da Unesp. As comemorações de 7 de setembro começaram mais tarde hoje em Bauru. O atraso foi por conta de um atraso de 1 hora, um buraco na passarela do Sambódromo que precisou ser tapado. Depois do problema resolvido, o desfile contou com a participação de 2.000 integrantes. O público lotou a arquibancada do Sambódromo de Bauru em mais um ano de comemoração do Dia da Independência. Mais de 50 organizações participaram do evento. A APAI aproveitou a oportunidade para divulgar a campanha Setembro Verde, para conscientizar a população sobre a importância da inclusão social. Uma ideia é que, claro, isso é uma discussão, para o ano todo, mas que o mês de setembro seja um mês aí oficial para a gente falar da inclusão social da pessoa com deficiência. Instituições como a APAI, como tantas outras, que trabalham com a pessoa com deficiência, tem que estar em todos os espaços sociais. O desfile é mais uma oportunidade da gente mostrar a potencialidade da pessoa com deficiência. Outro tema bastante discutido na Semana da Independência é o patriotismo. Nas escolas de ensino infantil, os professores trabalham o assunto dias antes do desfile. A Rosilei é professora e incentiva as crianças a valorizarem o país onde moram. A gente trabalhou sobre o Brasil, a história, a independência, faz parte do nosso currículo, dos nossos conteúdos. Então, estando aqui no desfile, a gente faz um fechamento desse assunto tão importante, Já o Marcos acha que patriotismo é o que falta no Brasil. Ele veio ao evento para prestigiar o filho, que é militar e participou do desfile. Eu acho que deveria vir mais gente, porque altera um pouco o conceito das pessoas em relação a tudo isso, e principalmente até a educação, porque passa bastante pessoal da escola, da polícia e tudo mais, isso daí altera bastante as pessoas, de repente pode ver as coisas de uma maneira diferente, Diferentes motivos fizeram os bauruenses darem uma passadinha no Sambódromo. A festividade serviu, por exemplo, para reunir famílias nesse feriado. Eu acho que é bom, aproximar mais as pessoas, toda a família, passear com as pequenininhas aí é bom. O desfile também contou com um protesto. Manifestantes carregaram faixas e cartazes criticando o atual governo do presidente Michel Temer. Para continuar com o espírito de festividade, a Escola Estadual Carolina Lopes de Almeida trouxe um tema que se destacou no país neste ano, os Jogos Olímpicos. A Maria de Lourdes é coordenadora da escola e explica que a intenção foi mostrar a grandeza de ser a sede do maior evento esportivo do mundo. Nós acreditamos que o esporte e a educação, eles caminham juntos, Não adianta só investir em esportes, tem que investir na base que é a educação. Por isso escolhemos esse tema e fizemos esse paralelo no decorrer do desfile da escola. Na prática, não há diferença entre votar em branco e votar nulo. Na apuração do bolo total dos votos válidos, esses votos não são considerados. Eles são excluídos da contagem final. Então, por exemplo, na eleição para prefeito, que é uma eleição majoritária, o eleito será aquele que tiver mais votos, excluídos os votos brancos e nulos. Se for um município de menor porte, essa eleição é dada pela maioria relativa dos votos, ou seja, quem foi mais votado será o eleito. Em cidades de maior densidade populacional de eleitores, como é o caso de Bauru, por exemplo, é necessário que o prefeito seja eleito com a maioria absoluta dos votos, ou seja, no popular, que ele tenha metade mais um dos votos. Então, se não houver a apuração desses votos em primeiro turno, é necessário se fazer um segundo turno com os 2 mais votados para se apurar, sempre indicando os votos válidos, excluídos os votos brancos e nulos, que também é um direito do eleitor de ter essa opção. A gente vai agora para um rápido intervalo e, na sequência, você vai conhecer um projeto da Unesp que trabalha uma modalidade paralímpica, o Goalball,
com alunos do Lar Escola Santa Luzia. Então fique ligado que nós voltamos já já. Começa daqui a pouco a cerimônia oficial de abertura das Paralimpíadas 2016 no Rio de Janeiro. Serão 11 dias de competição e 23 modalidades disputadas. Uma delas é o goalball, único esporte que não foi adaptado, mas criado para deficientes visuais. Nós vamos acompanhar um projeto da Unesp que trabalha a modalidade com alunos do Lar Escola Santa Luzia, aqui em Bauru. As linhas coladas no chão dão a ideia de que esta quadra será palco de uma prática diferente. É o goalball, modalidade voltada para deficientes visuais. Aqui em Bauru, alunos do Lar Escola Santa Luzia praticam o esporte graças a um projeto de extensão do curso de Educação Física da Unesp. A iniciativa é da professora Marlina Beiro. Ela explica que o goalball é o único esporte criado especialmente para os deficientes. O goalball surgiu depois da Segunda Guerra para ajudar os veteranos de guerra que voltaram da guerra com uma deficiência visual. Então ele foi elaborado para ajudar na reabilitação. E aqui para nós, nosso projeto teve esse intuito, oportunizar as pessoas com deficiência visual da cidade de Bauru para conhecer um esporte paralímpico. No goalball, os jogadores ficam a maior parte do tempo sentados ou ajoelhados. Alguns recursos especiais ajudam os praticantes, como a demarcação dos limites da quadra feita com linhas para facilitar o tato. A bola também é diferente. Sinos internos permitem que eles percebam para onde ela vai. Por isso, o ambiente tem que estar em silêncio. As regras são simples. A quadra é dividida em 2 campos e a bola é jogada com as mãos. Quem conseguir fazer ela passar pela linha de fundo do campo adversário, marca um gol. A partida de goalball, ela é dividida em 2 períodos, primeiro e segundo tempo. São 3 jogadores contra outros 3 jogadores. E o objetivo do jogo é fazer gol, né? Eles jogam deitados, levantam apenas para lançar essa bola. E o objetivo é fazer gol, fazer com que essa bola passe pelos 3 jogadores do outro lado da quadra. Antes de começar, um bom alongamento para ativar os músculos. Marli e Maria passam instruções para os alunos e treina com eles os lançamentos e os reflexos. O pessoal que vem fazer o projeto é um pessoal que às vezes não praticou nenhuma atividade física, quer esse contato com a prática da educação física. Então, às vezes é um pessoal que ainda não tem essa consciência corporal trabalhada, um pouco mais exercitada. Então a gente procura aí, a gente faz alongamento, buscando uma melhora na flexibilidade, condicionamento físico, coordenação, direção. Durante a partida, eles não poupam os adversários, capricham nos lançamentos e fazem de tudo para não deixar a bola passar. Com isso, exercitam habilidades importantes para o dia a dia. É um esporte muito dinâmico, depois vocês vão observar, então ele é um esporte que exige bastante habilidade motora, agilidade, destreza, sem dúvida nenhuma, tempo de reação e também, com certeza, a acuidade auditiva. Então, eles vão usar muito a audição e a coordenação para ouvir e responder com movimento. O Rafael aprendeu rápido e consegue pegar até as bolas mais difíceis. Ele perdeu a visão por conta de um descolamento da retina na infância. Para ele, o projeto impede que a deficiência o deixe isolado. Gosto bastante de esporte, E é uma atividade física a mais, porque por causa da minha deficiência eu fico muito em casa, eu quase não saio, Então, ajuda eu a praticar esporte para melhorar a saúde, Com movimentos rápidos e ouvidos aguçados, esses jogadores mostram que a cegueira não os impede de superar os próprios limites. Para quem acha que eles temem os desafios, a Lorena tem a resposta. Eu gosto muito de lançar, mas eu gosto de lançar forte. E é muito difícil, porque, Mas eu vou conseguindo. Percebi em algumas jogadas que às vezes eles jogam a bola de uma forma mais silenciosa, às vezes você não percebe, aí fica mais difícil. Aí é mais legal, eu gosto de desafios, é mais desafiador, eu gosto muito disso. O
feriado começou com friozinho em Bauru. A mínima hoje foi de 11 graus, registrada às 10:06 da manhã. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar frio deixa o tempo sem chuva na maior parte do estado de São Paulo, com exceção da faixa leste, onde a nebulosidade se mantém e podem ocorrer pancadas fracas até o fim do dia. As temperaturas continuam em queda, inclusive em Bauru. Agora a umidade do ar é de 53%, são registrados ventos de 9 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 11 e a máxima chegou aos 22 graus. Para esta quinta-feira, mais frio, os termômetros variam entre 8 e 21 graus. Depois do intervalo, a gente conversa com o professor Paulo Faustino, da Universidade do Porto, em Portugal. Ele comenta os desafios enfrentados pelos meios de comunicação e como a universidade pode contribuir na formação dos futuros profissionais. Então fique com a gente que o nosso intervalo é bem rapidinho. O Nesp Notícias está de volta e a gente abre espaço agora para falar sobre o papel dos meios de comunicação e o futuro deles diante dos avanços tecnológicos. Será que a realidade da mídia no Brasil é a mesma encontrada em outros países? Para esclarecer esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o professor do Departamento de Ciências da Comunicação e da Informação da Universidade do Porto, em Portugal, Paulo Faustino. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa noite. É um prazer participar aqui neste programa, sobretudo num tema que naturalmente faz parte daquilo que é a minha área de estudo e também, particularmente, porque tenho tido a oportunidade de partilhar aqui um conjunto de ideias com os docentes aqui da Universidade. E, enfim, será relativamente interessante fazer esta comparação entre os diversos temas e as diversas dinâmicas em cada país, sendo que algumas dinâmicas não são muito diferentes, independentemente do país onde ocorrem. E, portanto, agradeço de facto este convite. O professor Paulo ele veio aqui para Bauru para dar uma conferência no programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp. E a gente, então, aproveita essa vinda para debater alguns assuntos. Professor, então vamos começar falando sobre o financiamento da mídia, né? Ainda é um desafio para os veículos de comunicação, tanto aqui no Brasil quanto fora, né, se manterem? Sim, esse desafio é universal. De facto, um dos grandes problemas e debate hoje em dia é como é que neste contexto de substanciais alterações dos modelos de negócio e da forma, digamos, de produzir conteúdos, como é que as empresas de mídia se vão financiar, quer a televisão, quer os jornais, quer a rádio, etc. E, portanto, o que acontece ou o que está a acontecer é bastante interessante do ponto de vista da compreensão das tendências, das estratégias, mas por outro lado também pode ser relativamente preocupante porque não se encontram soluções à partida neste momento que nos garantam aqui uma fonte de financiamento sustentável e que permita criar estruturas capazes de proporcionar boas condições, digamos, de negócio e do desempenho do papel relevante do jornalismo nos diferentes países. Ainda está se buscando, então, uma alternativa? Ainda se estão buscando alternativas, portanto, o que se está a passar é relativamente simples de explicar, embora seja difícil encontrar a solução para aquilo que já é possível identificar. E, portanto, o que acontece hoje, as empresas de mídia, basicamente, vivem duas crises. Uma de natureza conjuntural e outra de natureza estrutural. Natureza estrutural tem a ver com a alteração da forma como se consome, produz e, digamos, e se distribui os conteúdos, digamos, sejam em suportes audiovisuais, sejam em suportes impressos. E, portanto, estes novos modelos foram, de facto, ou decorrem de, como todos sabemos, do impacto da internet que veio introduzir aqui alguns elementos disruptivos na forma como tudo isto se processava num passado recente. Bom, isso por um lado. Portanto, isto é uma mudança de caráter estrutural, uma crise
à qual é preciso encontrar soluções de caráter estrutural. Mas é precisamente neste período em que as empresas de mídia precisavam de mais dinheiro para conseguir inovar e responder e encontrar soluções. E neste período temos tido diversas crises económico-financeiras globais e realmente globais, porque a verdade é que no passado as crises eram mais em blocos regionais, agora são realmente globais. E, portanto, as empresas de mídia, em geral, estão com dificuldades financeiras, estão descapitalizadas, estão com menos recursos, ou, em alguns casos, completamente em situações de falência técnica, para não dizer já é mesmo em falência, e, portanto, não têm recursos para, digamos, investir nesta inovação e nestas respostas que são precisas encontrar. É claro que no meio disto tudo há algumas empresas que estão a conseguir responder e estão a encontrar soluções. E, por outro lado, o modelo de financiamento tradicional que tem sido baseado na publicidade e, portanto, na publicidade naturalmente pelos anunciantes e também na venda do produto, dos conteúdos aos consumidores, o chamado modelo de negócio dual, ou modelo de financiamento dual. O senhor acha que a universidade teria alguma condição de interferir e de contribuir nesse processo? Não, a universidade tem sempre aqui um papel central por dois motivos. Porque de facto há aqui muitas mudanças cujas competências necessárias, em alguns casos, já vai ser difícil, digamos, introduzir em profissionais já numa determinada fase da sua profissão. E, por outro lado, as universidades têm um papel importante porque podem, de facto, testar modelos, fazer experiências que depois possam ser adotadas de uma forma mais mercadológica, se quiser, e de uma forma mais profissional nas empresas, digamos, nas empresas e no mercado. E, portanto, a universidade, como em muitas outras áreas, nesta área particularmente, é importante porque, no fundo, pode ser uma incubadora de ideias, de inovação, para introduzir, eventualmente, e adotar as empresas de mídia. Agora, o que acontece hoje é que realmente os mídia concorrem com muitas outras, não só com os mídia entre si, mas com muitos outros negócios. No negócio da atenção, os mídia concorrem com os eventos culturais, no fundo, tudo aquilo que são atividades que demandam a ocupação de tempo das pessoas, acaba por concorrer com os mídias. O ativo, a atenção das pessoas é um ativo muito importante, porque as pessoas hoje têm pouco tempo, gerem o tempo de uma forma mais racional e fazem as suas opções e, portanto, conquistar tempo das pessoas, que é o negócio dos mídias, é difícil. E, por outro lado, as próprias empresas de mídia concorrem cada vez mais com outras formas de comunicação comercial, como as próprias redes sociais, o marketing direto, as relações públicas, e essas formas de comunicação fora dos mídias estão a crescer mais e estão precisamente a fazer com que haja menos receitas para as empresas de mídia. E, portanto, no fundo, resumindo, as empresas de mídia, na sua fonte de financiamento tradicional, têm mais dificuldades porque têm menos publicidade e têm menos receitas da publicidade e menos receitas da venda do conteúdo aos consumidores. O que elas estão a fazer é tentar encontrar outros negócios, agarrando a marca, ou apoiando-se a marca para organizar eventos, para vender, digamos, o seu saber fazer a outras empresas, por exemplo, fornecendo conteúdos para jornais de empresas, para revistas, até para canais corporativos. Portanto, há aqui de facto um desafio que está a ocorrer e que as próprias empresas de mídia se estão a transformar, mais do que empresas de mídia, em empresas de comunicação. Professor, esse é um assunto que a gente poderia falar muito sobre ele ainda, se estender bastante. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigado. O prazer foi meu. Obrigado. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã, ao vivo, às 6 da noite. Tchau!